Olá, que tal? Como prometido, voltamos com mais um videozinho sobre o Dia dos Mortos. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as origens dessa data, de onde veio essa comemoração, por que eles fazem isso, tá? Prestem atenção na beleza desses slides. Eu fiquei chocada, minha cor favorita é roxo lilás, achei assim, ó, o máximo, tá? Então, bora! Pessoal, então, seguinte, tá? Conforme eu for mudando os slides, eu vou ir me jogando a câmera para outros lados, porque eu fiz coisas em diferentes lugares, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que botar na mente, né, na cachola da gente, é que, como eu já disse para vocês, essa tradição do Dia dos Mortos, ela é milenar, ela tem origem nos nativos, né, indígenas, nos ameríndios, nos povos pré-colombianos ou pré-hispânicos, né, que eram as populações que habitavam, principalmente, né, a América Central e ali o que a gente conhece hoje como América do Norte, que é o México, né, e também aqui embaixo na América do Sul. Todas essas civilizações, populações, culturas, elas tinham costumes e aí vieram os europeus e impuseram outros costumes a essas pessoas. Então a gente vai trabalhar sobre algumas tradições antes dos europeus e aí depois, a partir da chegada dos europeus, o que aconteceu, tá? E aí pensando nessa questão de Dia de Mortos, a gente tem duas coisas bem importantes que fizeram com que tanto o brasileiro quanto o resto do mundo que não faz parte dessa cultura, né, começasse a enxergar essa cultura como uma coisa não mórbida, como uma coisa divertida, como uma coisa colorida. Esses dois filmes que com certeza ou vocês conhecem ou vocês já assistiram, tá? Que é o Livro da Vida, que é esse aqui, e o Coco, em espanhol ficou Coco, o filme do Miguel, Viva a Vida é uma Festa, né? Em português ficou. Tá? Então esses dois filmes, eles acabaram trazendo, para quem não fazia parte dessa cultura, uma visão muito bonita sobre a data. Então quem tinha alguma dúvida, quem achava que era uma coisa meio macabra, a partir dos filmes, né, começou a perceber que não era tão macabra assim, que era uma coisa bonitinha, coloridinha, tá? Então esses dois filmes, eles são bem importantes no sentido de levar aspectos culturais para outros lugares. Os dois filmes, se vocês pararem para analisar, eles são diferentes. Eles trabalham sobre coisas diferentes dentro da tradição, né, do culto aos mortos, da existência de um outro mundo. Só que, por que isso acontece? Porque nas culturas pré-colombianas, pré-hispânicas, né, os índios americanos, eles tinham também diferentes noções. E aí, como eles eram populações também que iam conquistando territórios, conquistando vizinhos, eles acabavam levando as tradições de um grupo populacional para outro. Então acabou se misturando um pouco. Uma coisa era de uma cultura, outra coisa era de outra, e conforme eles iam se conquistando, eles iam absorvendo essas características culturais dos outros povos, e aí deu essa misturinha. Mas aí depois, um pouquinho mais pra diante, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença dos dois filmes, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar. Esses povos, civilizações pré-hispânicos ou pré-colombianos, eles eram politeístas, ou seja, eles não acreditavam em um único deus, eles tinham vários deuses e normalmente esses deuses eram forças da natureza, sol, lua, alguns animais importantes para a cultura deles, algumas civilizações cultuavam o jaguar, né, que é um felino, a terra também era muito importante para eles, então eles cultuavam, homenageavam e tinham, né, esse valor religioso ligado aos deuses envolvidos na natureza, tá? Porque era a natureza que dava as coisas para eles, né? Era assim que eles entendiam. E aí, como eles tinham vários deuses, eles tinham rituais e cerimônias de culto a esses deuses, para evitar desastres, para assegurar o alimento, né, já que a terra, por exemplo, era uma divindade importante, para assegurar a saúde de todo mundo, a fertilidade do solo, principalmente, porque eles eram
mais, né, trabalhados na agricultura, digamos assim, então eles precisavam que chovesse o suficiente, que fizesse sol o suficiente para que tudo fluísse com tranquilidade. Então eles faziam essas cerimônias e sacrifícios, tá? E aí quando eu falo sacrifícios, envolve, né, cabeças rolando, era a cultura deles, né, meu povo? E aí eles faziam essas cerimônias, esses sacrifícios para esses seres, para esses deuses, em diferentes épocas do ano. Então, se eles queriam para colheita, era na época da colheita. Se eles queriam para plantar, para sementes vingarem, era na época da semente. Se eles queriam cultuar um deus X, era na época que eles consideravam importantes para esses deuses. Então, basicamente, muitas culturas desses povos diferentes que habitavam a região ali do México, né, que é essa que a gente está focando agora, eles cultuavam a morte, tá? Então eles faziam homenagens, os sacrifícios, toda a parte cultural, né, de devoção, de homenagem a esses mortos. E algumas culturas que foram responsáveis pelo que hoje a gente conhece como Dia dos Mortos, né, são os mexicas, que posteriormente foram chamados de astecas, né, os totonacas, os purépechas e os maias. Obviamente que esses são alguns dos povos, existem outros povos que também faziam rituais e outras coisas com relação aos mortos, só que esses são os principais, digamos assim, tá? Então a gente vai ver aqui no mapinha que esses povos eles estavam, né, divididos por toda a região do México. Aqui embaixo vocês têm um pequeno mapinha, né, que é o mapinha do México, e essa área que tá em verde é essa área colorida que tá aqui. Não só o verde, né? Toda essa área é o México. E era onde se concentravam essas populações. Então, cada um deles tinha costumes diferentes, e aí, conforme os processos de dominação de territórios e dominação dos vizinhos aconteciam, eles iam absorvendo as culturas dos outros, tá? Então, vocês podem ver ali os mexicas ou astecas, né? Que tá bem no cantinho esquerdo. Em cima de mim aqui tem os maias, e ali no meio tem os olmecas. Os olmecas também eram bem importantes nesse sentido do culto à morte. E lá em cima os totonacas, que também foram falados. Vou me mudar de lugar. Agora, por um tempo, eu vou parar a câmera num lugar só, tá? Então, basicamente, o que eles acreditavam nas origens desses cultos à morte, tá? Que a morte, ela era o início de uma jornada, de uma viagem, de um percurso muito difícil, tá? Não era fácil, para o tal do Mictlan. Esses nomes têm origens, né, nas línguas indígenas, então se eu der uma empacada na hora de pronunciar, vocês me perdoem. Então o Mictlan era o lugar dos mortos, tá? E aí a alma das pessoas que faleciam tinha que atravessar vários obstáculos, e aí aqui embaixo eu coloquei um controlezinho de videogame da minha época, para que vocês entendam que esses obstáculos, eles funcionavam como fases de videogame. Então, quanto mais para frente, mais difícil a fase. Tinham fases que eles tinham que atravessar rios e oceanos imensos. Então, cada etapa para chegar até esse lugar dos mortos, mundo dos mortos, era muito complicada. E aí, quem conseguia atravessar todas essas etapas, chegava, né, ao lugar prometido dos mortos, onde eles teriam a possibilidade do descanso eterno. Só que era um negócio bem difícil, tá? Não era assim, morreu, tá no mundo dos mortos. Não, tinha que passar muitas fases, tá? E aí, o falecido fazia todo esse processo, né? Essa jornada de atravessar obstáculos, de passar de fases. E aí, ele encontrava nesse Mictlan, se ele chegasse lá, né? O senhor e a senhora dos mortos, né? Mictlantecutli, não sei se eu pronunciei direito, perdão, gente. E a Mictecacihuatl, tá? Então, o primeiro era o Deus, o Senhor da Morte, e a segunda era a Senhora da Morte, né? O homem e mulher, que eram os deuses encarregados de decidir o destino das almas. Dependendo da morte de cada pessoa, as almas eram encaminhadas para lugares diferentes dentro desse Mictlan, tá? E aí eu já vou chegar nesse assunto com vocês. E aí não interessava, meu filho, se tu era pobre, se tu era rico, se tu era podre de rico milionário, se tu era o imperador da civilização. Quando tu falecesse, tu tinha que passar por todas essas fases que eram longas e eram dolorosas.
tá? Então, algumas histórias contam que essa alma demorava 4 anos para chegar até o Mictlan, tá? E aí eles chamavam, né, esse trajeto todo de caminho dos mortos. No final da morte, eles vão encontrar com esses senhores do Mictlan e aí eles vão poder desfrutar do descanso eterno a partir do que os senhores do Mictlan decidirem para eles. Para que as almas começassem essa jornada com tudo ok, né, com as malinhas prontas, os vivos, os parentes, né, as pessoas conhecidas daquele ser humaninho que faleceu, eles se encarregavam de acompanhar à distância todo esse trajeto através de um ritual, tá? Então eles faziam a parte deles aqui para facilitar a vida do morto que estava subindo, da alma que estava subindo. Então, as mortes, elas eram anunciadas com gritos, com choros das idosas da comunidade. É um ritual bem parecido com alguns rituais que a gente encontra no Oriente, que as mulheres choram, tem mulheres que a profissão delas é chorar em enterros, fazer um escândalo em enterros. Então, existe essa semelhança. E aí, o falecido ele era envolvido junto com pertences pessoais, o corpo era simbolicamente alimentado, e daí vem, né, a função dos altares com comida, das comidas, né, durante o processo do Dia dos Mortos, 1º e 2 de novembro, começando ali no finalzinho do 31 de outubro, com as mais requintadas comidas, ou seja, aquilo que a pessoa gostava e aquilo que era considerado chique na época, tá? E aí, depois de 4 dias nesse processo de alimentação e sem enroladinho, o seu mortinho era levado ou para o sepultamento, né, para enterrar, ou para cremação. Aí, depois que o ser humano entrava em contato com a terra, né, ou era cremado, começava a jornada da alma dele em direção ao Mictlan, que era, né, o lugar dos mortos. Durante 4 anos consecutivos, essas cerimônias eram realizadas pelos parentes, pelos amigos, pelos conhecidos, e essas cerimônias elas eram realizadas ou no lugar onde o corpo foi enterrado ou no lugar onde as cinzas, né, o corpo foi incinerado, digamos assim, né? Esse ritual, ele ajudava as almas a repousar e também facilitava o próprio processo de luto das famílias. Então, todos os anos, eram 4 anos e tinha que ir todos os anos seguidos, tá? Não era daqui 2 anos eu vou lá de novo, não. 4 anos seguidinhos, as famílias tinham que fazer esses rituais. E aí eles acreditavam que esses rituais ajudavam o morto no percurso, né, no trajeto, no caminho, para eles chegarem até o Mictlan. E a coisa funcionava mais ou menos assim. Então, tinha como se fosse uma parceria. A família que ficava viva aqui na Terra fazia parte dela, e a alma do falecido também fazia parte dele, enfrentando os desafios da jornada até o mundo dos mortos. Aí o mundo dos mortos, como eu já disse para vocês, tinha lá o senhor, né, e a senhora da morte, que eu não vou lembrar o nome agora, Urtler, perdão. Vocês voltem lá para ver como é que escreve, tá? Porque eu não sei assim de cabeça. Então, ele tinha 3 subdivisões, digamos assim. Tinha o próprio Mictlan, que daí era reservado para aquelas pessoas que tivessem falecido de mortes por causas naturais, tá? Velhice, uma doença normal. Tinha o Tonatiuh Ichan, não sei se é assim que pronuncia, que era a tal da Casa do Sol. E aí, essa Casa do Sol era um negócio meio pomposo, porque iam para lá os guerreiros mortos em batalha. Então, iam para lá os heróis. Tinha o Sinkalco, que daí era a casa do deus Tonakatecutli, que era reservado para todas as almas inocentes, ou seja, para as crianças que faleceram muito pequenininhas. Então, eles tinham, por exemplo, no meio do ano, eles faziam uma homenagem, uma celebração para essas almas das crianças pequenas. Ali por final de outubro, começo de novembro, eles faziam outra homenagem, outras oferendas para as almas dos adultos. E para esse deus dos mortos, eles faziam também, né, uma homenagem ali por final de outubro, começo de novembro. Então, eles tinham várias datas em que eles rendiam essas homenagens aos mortos, seja as pessoas que faleceram ou aos deuses que eles acreditavam, né? E também os deuses da terra, né? Aqueles sol, lua, terra, o jaguarzinho. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas no filme do Livro da Vida, que eu mostrei pra vocês, estava nesse cantinho também,
existe uma figura, quando o Manolo, né, vai para o mundo dos mortos, que é o tal do Xibalba. O Xibalba, ele não fazia parte de todas as culturas de todos os povos que cultuavam e homenageavam os mortos. Então, o Xibalba, ele fazia parte da tradição maia, que falava sobre os mortos, né? E o Xibalba, na realidade, ele não era um deus. Xibalba era o mundo subterrâneo, o inframundo, era onde ficavam, né, os espíritos de doenças, de mortes, e era habitado por senhores malignos. Então, o Xibalba no filme, na realidade, ele incorporou no personagem essa noção das coisas ruins do inframundo. E aí foi a partir dessas noções que eles tinham de inframundo, de espíritos de doenças e de morte, que a religião católica aproveitou essa ideia dos maias e acabou convertendo essa noção de mundo subterrâneo ou inframundo na noção de inferno que a gente tem. Então eles aproveitaram da cultura original desses povos e aí fizeram esse sincretismo, né? Que o sincretismo é quando tu pega uma coisa de uma religião e tenta misturar com outra, ou para modificar, ou para fazer com que as pessoas vejam aquilo de uma forma mais natural, digamos assim, tá? Então, para os espanhóis, era mais fácil falar de um inferno do que falar de um inframundo, com espíritos e doenças, tá? Porque eles achavam isso meio pagão, né? Uma coisa meio do capiroto, tá? Então, o Xibalba, ele não fazia parte das outras culturas, era uma coisa dos maias, então era um inframundo dos maias. As outras culturas não tinham, aí conforme foi se misturando, os espanhóis foram descobrindo as coisas, aí eles transformaram esse inframundo no que a gente conhece como inferno hoje. Então, com a chegada dos europeus nesses povos, nessas culturas da América Central e do México, né, que é a América do Norte, todos os rituais relativos à morte e até as homenagens e sacrifícios em culto aos deuses, ao Senhor da Morte, à Senhora da Morte, elas sofreram um processo de aculturação. É negar a cultura, ou seja, eles começaram a tirar aquilo que eles consideravam demoníaco ou pagão das culturas desses povos que habitavam o México, a América Central, começaram a retirar isso porque eles achavam muito louco essas tradições, e aí eles foram modificando essas tradições com o objetivo de evangelizar os povos indígenas, que foi o que aconteceu aqui no Brasil também, né? Os jesuítas chegaram e começaram, né, a fazer com que os índios aprendessem o catolicismo, e aí a gente virou predominantemente católico no início, e aí depois agora a gente já tem as misturinhas, ainda bem, tá? Então, os espanhóis, eles consideravam essa ideia toda, essa tradição toda de oferendas e sacrifícios dedicados tanto aos mortos quanto aos deuses, e aí como elas eram também realizadas muitas vezes no ano, né, não era uma vez só, era em agosto, era final de outubro, começo de novembro, dependendo da época da colheita fazia outra, eles achavam isso muito louco, eles achavam que eram rituais pagãos. O que é pagão? Pagão é aquilo que não é cristão. Então, tudo que não é cristão é coisa do capeta, tá? Naquela época. Então, eles acharam aquilo muito doido e eles começaram, né, a impor a cultura deles para os povos que habitavam as regiões. E aí, entre perder totalmente a sua cultura e se adaptar para sobreviver, porque eles também, né, foram subjugados pelos espanhóis, sofreram na mão dos espanhóis, assim como, né, os nossos indígenas sofreram na mão dos portugueses. E aí, eles começaram, então, a adaptar essas culturas que eles tinham na época em razão da pressão dos europeus. Então, em vez de eles fazerem rituais que colocavam crânios de pessoas falecidas, transformaram, então, os crânios nas caveirinhas de açúcar e de chocolate, porque daí eles mantêm, de alguma forma, a essência das tradições. Então, essa conquista, domínio, exploração dos europeus que trouxeram, né, essas noções da religião católica, né, ela acabou se unindo com as crenças dos índios, dos indígenas, e aí forjou um caráter religioso muito único e colorido nessas regiões,
que de alguma forma acabou preservando as memórias ancestrais das antigas civilizações, tradições, cultos pré-colombianos. Diferente aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tinha, né, os nossos indígenas, só que o processo foi tão forte que os indígenas acabaram perdendo muito da sua essência. A gente tem tribos isoladas ou grupos de pessoas bem pequenos que tentam manter as suas tradições, mas, por exemplo, eu não faço ideia de quem são os deuses que eles, né, adoram, quem são os deuses que eles homenageiam, quais são as forças da natureza que eles cultuam. A gente não sabe, a gente aprende um pouco em sala de aula de alguns tipos, né, de populações indígenas, mas a gente não sabe. A gente não tem isso instituído no país como uma comemoração, que é o que acontece no México. O país todo, apesar de ter sofrido bastante, né, perdido bastante da cultura por causa dos espanhóis, eles conseguiram manter as raízes e todo o país conhece essas raízes. Diferente do que acontece no Brasil, nem todo mundo conhece as raízes, né? A maioria das pessoas não conhece as raízes indígenas que a gente tem. E eu digo isso da experiência própria. Eu não conheço. Se me perguntarem um ritual indígena, não sei. Só que eles sabem, eles cultuam e eles preservam. Então, eu trouxe para vocês, assim, bem básico, quais são essas origens, de onde é que veio, dos povos que vieram, a transformação, né, que os espanhóis acabaram provocando. Por exemplo, nos altares, a presença de cruz, a presença de... Como é que chama? Não é escapulário, é... O terço, sabe? O terço de rezar. Foram coisas que foram inseridas pela cultura católica trazida pelos europeus, tá? Isso não fazia parte dos rituais originais. Caveirinhas de chocolate, caveirinhas de açúcar não faziam parte dos rituais originais. Tiveram, né, que transformar, que se adaptar, assim como muitos dos africanos, né, escravizados e trazidos para o Brasil e para outros países, acabaram tendo que fazer para fazer com que a sua cultura religiosa sobrevivesse. Então, os africanos aqui, por exemplo, acabaram transformando os seus deuses, as suas entidades religiosas em santos católicos para conseguir cultuar, né, os seres e os deuses que eles acreditavam, de forma que eles não sofressem nenhum tipo de punição por isso, né, que eles não fossem julgados como povos que têm culturas demoníacas. Então eles acabaram, né, se adaptando para sobreviver. E aí, para finalizar, meu povo, eu trouxe uma citaçãozinha do Mário Benedetti, que é um escritor que eu acho, assim, ó, sensacional, que ele diz o seguinte: La muerte é solo um síntoma de que hubo vida, ou seja, para morrer basta estar vivo. E se a gente, né, tem uma única coisa nesta vida que a gente sabe que é certa, é a morte. Então que a gente aprenda a conviver melhor com ela, a receber ela de forma mais serena, né, porque vai acontecer para todo mundo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido mais ou menos. Lógico, né, que eu expliquei para vocês de maneira muito superficial, porque como são muitas culturas, se a gente pegar e especificar lá nos purépechas, os totonacas, os maias, os astecas ou mexicas, cada um deles tem visões específicas, cultos específicos, e aí conforme os anos foram passando, essas coisas foram se misturando e foram também, né, se modificando até chegar ao que a gente conhece hoje como o Dia dos Mortos, este ritual, que na realidade é a celebração de uma visita, né, das almas dos falecidos aos vivos. Por isso que eles colocam também tanta comida nos altares, porque eles acreditam que o trajeto de volta, né, das almas do mundo dos mortos para visitar o mundo dos vivos é um trajeto longo e que as pessoas, né, as almas precisam chegar aqui e ter do que se alimentar, ter o que beber, para poder recuperar as energias para voltar para o mundo dos mortos bem tranquilinho, tá? Então, beijo para vocês e até semana que vem.